Salve, salve luz na vida. Olha, uma grande alegria estar aqui com vocês. A gente já fazendo o segundo podcast, audiocast, né? Podcast não, a gente transformou em podcast, audiocast. Só trabalha com áudio. É uma maneira de vocês também estarem ali. Deixa lá como fosse um radinho ligado, vai ouvindo, vai prestando atenção, vai aguçando a escuta, vai assimilando conteúdo, isso é importante. Bom, estou eu aqui com a minha parceira, Adriana Costa, quem fala aqui é Paulo Costa. E hoje a gente vai estar falando sobre os cristais, né? Geralmente os cristais que são mais utilizados, né? E além disso, né? Esses cristais, eles são usados há milênios, né? Na Grécia, no Egito, né? Para curar, energizar, até como remédio, né? E auxiliar na medicina, que eram usados esses cristais. Eu queria saber de você mais, como você é a especialista, né? Nesse assunto. Os cristais mais utilizados aí que a gente pode estar meio que garantindo aí, né? Essa situação toda do equilíbrio, da cura, de auxiliar, isso é importante também dizer, né, André? Auxiliar em tratamentos. Aí agora é com você, minha especialista. Então, deixa eu explicar um pouquinho, né? Assim, rapidinho sobre os cristais, né? Eles trazem esse poder da natureza superior para a nossa vida. Eles atuam por meio de ressonância e vibração. Então, eles podem ser utilizados também junto com outras terapias. Por exemplo, eu uso muito com a cromoterapia, com a aromaterapia. Então, tem muitas pessoas que usam com reiki e outras técnicas. Mas o que eu preciso que vocês... como eu falo que é ressonância e vibração... ele não vai fazer milagre, tá? Em primeiro lugar, a gente até falou sobre espiritualidade e é um movimento que começa dentro de vocês, mudando o padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento. Então, se não tiver, né, essa casadinha junto com vocês, né, no dia a dia, ele realmente não vai ter toda a potencialidade para trabalho. Então, hoje eu vou falar sobre alguns básicos que todo mundo pode ter em casa, que não tem um valor muito grandioso, né? Você pode comprar, todo mundo pode ter acesso, né? Ele tem um valor acessível, que é ametista, citrino, pirita, quartzo rosa e quartzo verde. Então, todos eles, se vocês tiverem todos ou algum desses, vocês vão se beneficiar desse trabalho. E esses cristais, né? Você acha assim, você usa ele numa forma bruta, uma forma já lapidada, né? Que tem os cristais biterminados, né? Tem as esferas, tem as drusas. O que você de repente recomenda na hora da pessoa também comprar, né? Adquirir esses cristais para cada determinado... Pode ser até para ser objeto de decoração, que obviamente que isso dá uma energizada, equilibrada na energia da casa, do trabalho, também o pessoal leva muito. Eu uso, eu vou confessar aqui para a galera aqui que está ouvindo o podcast, eu uso muito o quartzo verde no bolso. Às vezes eu vou num lugar que eu sei que, né, pode ter a gente não fala olho grande, né, nem mal olhado, acho nem isso, mas uma energia onde tem bebida, onde tem... Eu levo ele no bolso para dar uma garantida, né, na equilibrada da energia. Eu uso muito a pirita também, que é uma pedra também que é um símbolo, né, da prosperidade financeira, né? A gente usa muito a pirita. A obsidiana, aquela pedrinha preta, né, obsidiana, né? Não, tem a ônix, tem a turmalina negra. Turmalina negra, que é muito usada também para afastar mal olhado, energias negativas. Então, geralmente a gente usa muito isso. Mas, voltando à pergunta, no seu estado bruto, biterminado, bastão, esfera, drusa, o que você acha melhor aí para... Claro que não dá para andar com uma drusa no bolso, né? Então, o que eu vou explicar, né? Dentro de
de um ambiente, por exemplo, a drusa, que é uma pedra normalmente maior, né? É bom para ter ambiente de trabalho, no quarto, na sala, em locais que passam mais pessoas, onde tem mais energia circulando. Se for comprar para andar no bolso, o melhor que a gente indica é uma pedra rolada, né? Porque ela não vai ser tão grande, ela vai caber no bolso. Quando nós fazemos também no trabalho para reequilíbrio, né, alinhamento dos chakras, normalmente a gente coloca as pedras roladas, porque imagina, dependendo do local, pode machucar. Então, E o que seria uma pedra rolada? ela é menor e ela é roladinha mesmo, parece um rolinho mesmo, é uma bolinha, né? Sim. É que tem, na verdade, para colocar na pessoa, né? Tem que ter um certo equilíbrio, né? Também não vai equilibrar uma pedra. Então, ela é lapidada, só que é lapidada de uma forma mais esfera, né? Então, assim, não esfera bola, também tem bola, né? Para você fazer trabalho com massagem. Então, assim, eu também sou fisioterapeuta e às vezes tem alguns nós que a gente chama, né, musculares, alguns trigger points, e nós utilizamos também para soltar alguns nós, né? Para quem não tá vendo, a gente tá aqui no nosso estúdio, aqui na nossa casa, e aqui é rodeado de cristal, né? Tem cristal no banheiro, tem cristal na sala, tem todos os lugares. Cristais no quarto. E tem uma esfera que aquele é o quê? É de ametista. Ametista, né? Uma esfera, uma bola pequena, o tamanho, tá vendo? Uma bolinha de ping-pong um pouco maior, que eu sei que eu faço muita massagem nas costas, né, da Dri, que nós somos um casal, né, pra quem não sabe. Então, muitas vezes não, várias vezes, né, entra aqui o terapeuta amador, né, fisioterapeuta amador, usando essa esfera, né, como um massageador, né, e ela também tem esse papel de trabalhar aquela energia da dor que está ali naquele nó. Então, todo o nosso corpo, né, tem até um trabalho bacana de coraças musculares, e então todo o nosso corpo físico, ele também traz memórias, né, memórias de experiências, memórias de dor, de traumas. Então, essa esfera não atua somente no físico, né, como ela é uma esfera de ametista, ela trabalha também nessa parte de liberação, transmutação da energia que está ali estagnando aquela energia naquele músculo, vamos dizer assim. Então, é como se tivesse uma energia estagnada ali. E aí, então, isso que eu estava falando, né? Tem vários tipos, ele falou também de bastão. Bastão, normalmente, a gente utiliza para limpar o campo, né, vibracional que a gente está trabalhando. Então, tem várias formas de trabalho. Tem pirâmide também, de cristal. Eu acho legal também, assim, em relação... Eu tô falando no corpo físico, a pessoa levar um bolso, né, essa arrolada, né, que você falou. Rolada, né? Oh, meu Deus do céu, pode até soar mal isso, mas enfim. Pro ambiente, né, da casa, né, porque até a gente teve um caso aqui, nosso banheiro, lembra que tinha um cheiro do ralo, enfim, aí você falou, essa energia desse banheiro não tá legal, e a gente colocou, né, você colocou uns cristais ali, mas são até mais robustos, né, mais brutos, né, de uma forma... E sumiram o cheiro, né? Então, o que acontece? Dentro do Feng Shui, eles também utilizam muito, além de algumas outras ferramentas, os cristais, né? No banheiro também, a gente, além dos cristais, colocou planta, né? Que também é importante para manter aquela energia do lugar. Porque o banheiro é um dos lugares que mais puxa as energias da casa. Então, as emoções, enfim. Então... é importante em vários pontos da casa que, como ele disse, nós temos... Sou eu, né? O Paulo falou sobre que nós temos realmente pela casa toda muitos cristais. Então, eu vou contar uma história do início, assim, eu ainda trabalhava só com fisioterapia e eu comprava os cristais sem entender, bem lá no início, assim, da minha caminhada. E eu começava a utilizar no meu pescoço, né, em cordões e tudo. Eu não entendia porque o cordão só ficava no meu pescoço e
aquele cristal, ele era todo, vamos dizer assim, ficava todo poroso, todo riscado. Eu não entendia por que aquilo acontecia. Só que como eu queria que outras pessoas vissem, eu mostrava para todo mundo. E aí tinham pessoas que acompanhavam comigo, né? Por exemplo, alguma amiga, a minha família. Eu falava assim, gente, ó, vocês estão vendo, eu tô tirando aqui do meu pescoço agora para dormir e vou botar no meu pescoço. E cada vez ele ficava mais com marcas, né? Com lascas. Então, é impressionante como o cristal tem vida, né? Ele limpa realmente seu campo eletromagnético, ele está aqui para evoluir junto com você. É uma massa bruta, né? Ele foi criado, né, no planeta, né, que nós vivemos, ele foi junto nos magmas, né? E foi criando esses diversos cristais que são usados também. Tem até um que é uma seiva, né? Curioso, né? Uma seiva, né? É o âmbar. É o âmbar, né? Que eu não sabia. Pensei uma seiva petrificada. Petrificada de uma árvore, né? Sim. É muito doido isso. Então, assim, você falou até em dormir, né? Você acha que, de repente, assim, eu durmo, eu coloco um cristal debaixo do meu travesseiro, ou eu tenho no meu quarto. Isso é alguma coisa garantidora de um bom sono? Ou, tem alguns que são específicos, né, para essa parte de sono, né, para quem tem insônia e para proteção, né, espiritual, porque assim, nós estamos aqui encarnados, né, vivendo essa experiência na Terra, mas a gente não é exatamente, só tem essa experiência. Então, ao longo da nossa trajetória, nos afinizamos com vários tipos de energias, fizemos alguns contratos, né, com outro tipo de energia. E aí, quando a gente dorme, abre mais um pouco o campo, né, para algumas interferências. Então, por exemplo, às vezes você tem muito insônia, e se você colocar, por exemplo, um cristal de ametista embaixo do seu travesseiro, do seu colchão, você tem uma noite de sono mais reparadora, mais tranquila. E esses cristais também, eles precisam ser lavados? Você tem água corrente, tem que levar para uma cachoeira, para água do mar, para praia. Outro dia eu fui levar era um quartzo rosa para cachoeira para dar uma lavada e a água levou, perdi o cristal. Então, mas aí o que acontece? Quando a gente perde um cristal ou ele realmente parte, porque como a gente está falando de trabalho, né, de limpeza de campo, conforme vocês vão tendo mais conhecimento disso, mais atenção, mais percepção, vocês vão ver que eles trabalham realmente com a gente. Então, se você perdeu, a cachoeira levou, aquele cristal já cumpriu o trabalho Mas dele. Mas ele é para ser lavado em água corrente, até na pia do banho. Isso, o que acontece? Não dá pra gente ficar carregando. Imagina aqui em casa, vamos pensar que a gente tem muito cristal, né? Então, pessoas que têm muito cristal, não tem como levar pra praia ou pra cachoeira. Então, às vezes até levo alguns também, mas não dá para levar tudo. Então, o que faz? Se lava primeiro em água corrente, depois você deixa um pouquinho numa cambuquinha, né, de vidro, numa baciazinha com sal grosso, aí deixa ali uma meia hora. Às vezes a gente esquece um pouquinho mais e deixa mais tempo. Quando compra também é bom lavar primeiro? O que acontece? Aqueles cristais, por exemplo, você vai numa loja que é muito grande, cheia de cristais. Aqueles cristais, eles estão trabalhando ali, né? Muitas pessoas passam, estão se afinizando, conversam com aquele cristal, né? Mandam pensamento inconsciente. Então, é importante que quando você vá numa loja e compre, primeiro você entender que aquele que você escolheu é aquele que você tinha que ter. E depois você faz esse processo de lavagem. Então, deixa eu explicar. Você vai primeiro lavar com água corrente um tempo. Depois você vai botar nessa cambuca de vidro com água e sal grosso. De 30 minutos. Você pode até, às vezes, esquecer, ficar 2 horas, não tem problema. Mas pelo menos 30 minutinhos. Tem que tomar cuidado que alguns cristais, vocês vão perceber que eles são mais porosos. E alguns não precisam dessa lavagem. Por exemplo, uma selenita não precisa, uma turmalina negra. Então tem alguns cristais que, conforme vocês
vão estudando, vocês vão entendendo que não precisa. Hoje a gente não vai falar muita coisa sobre isso, mas assim, tem alguns que vocês vão perceber que já são porosos e que não é para botar no sal grosso, porque o sal grosso também vai aumentar essa porosidade, então pode estragar o seu cristal. E aí depois você lava novamente água corrente e você pode energizar de algumas formas, no sol, na lua, ou você deixar um pouco na terra, se você tiver alguma planta, e depois você lava de novo em água corrente. E existem cristais também que são mais indicados para determinados chakras, ou realmente isso varia da situação de cada indivíduo, cada pessoa? Isso é um assunto bem extenso que a gente pode deixar para outro dia. Então, cada chakra, né, alguns cristais são determinantes para determinados chakras. Então, assim, eles têm uma potencialidade maior em determinados chakras. Tem uns que não funcionam em outro chakra. Tem uns que são densos demais para chakras sutis. Então, é importante a gente entender que os chakras, né, que são pertencem aos nossos corpos sutis, eles trabalham melhor com determinados cristais. Só que assim, hoje a gente não vai aprofundar muito nisso, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo que a gente até falou da ametista, a gente falou da esfera de ametista, que é um dos cristais que você pode ter em casa e deixar. Todo mundo pode ter uma ametista, é importante. Então, você pode botar para insônia também, como eu falei, aí você pode botar para proteção espiritual. Então, vamos falar um pouquinho desses que a gente citou lá no início, que eu ia falar. Então, vamos falar sobre a ametista. A ametista, ela tem uma cor violeta. Então, a gente, conforme vai conhecendo os chakras, por exemplo, o 7º chakra, o coronário, ele funciona bem com o violeta ou com o branco. Então, no chakra coronário, no 7º chakra, vamos dar 2 exemplos básicos. Eu posso botar ali essa ametista e um quartzo branco, né? Então, só para vocês entenderem. E aí, depois a gente... Por quê? Esse 7º chakra, ele tá ligado à nossa espiritualidade, à reconexão com o nosso eu superior, com essa questão mais, vamos dizer assim, transcendente do nosso ser como um espírito, né? Então, por que é bom, agora que a gente vai falar sobre a ametista? É transmutação das energias negativas em positivas, abre a intuição, traz proteção e elevação espiritual, alivia as tensões mentais e a ansiedade. E hoje em dia quase ninguém é ansioso, né? A ansiedade é uma coisa que hoje praticamente é o mal do século, né? Mas além disso, né? Então, assim, o pessoal que está gostando, né, desse assunto sobre os cristais, é um assunto que não se esgota, né, Adri? Vai ter o workshop dia 11 de março, né? Está disponível no nosso site www.luznavida.com.br. Esse é presencial, não esqueçam, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Quem tiver disponibilidade, são pouquíssimas vagas, a gente colocou muito pouca vaga, porque realmente a gente quer fazer esse experimento com pessoas realmente que estão a fim de fazer e se desenvolver nesse assunto, né? Obviamente que, vamos ver, de repente a gente amplia para um lugar, né, maior, que é um lugar um pouco menor, mais aconchegante, enfim, mas ontem até a gente fez um planejamento e viu lá que o espaço é bacana para a gente ter. Bom, Dri, vamos concluir aqui. Não, vou continuar então falando dos outros cristais que eu combinei, né? Eu falei do ametista, o citrino, o quartzo, a pirita, você começou falando sobre a pirita, o quartzo rosa, o quartzo verde. Então deixa eu falar um pouquinho sobre eles pra gente poder, ok, né, encerrar. Nós vamos falar agora, então, um pouquinho do citrino, né? Já que a gente está respeitando, assim, a questão dos chakras, né, que eu falei para vocês, o citrino, ele atua no nosso plexo solar, mais conhecido ali como a região do plexo solar, mas é o umbilical. E vocês também vão ver que de livro para livro varia um pouco a nomenclatura, mas, em geral, significa a mesma coisa. Então, vamos lá. O citrino...
é importante para o sucesso, prosperidade. Como eu falei que esse chakra, né, ali da região do umbilical, está exatamente representando nosso poder pessoal. Então, ativa nosso poder pessoal, fortalece novos ciclos, também faz um escudo energético protetor e espiritual. A pirita que antigamente ela era dita como ouro, né? Ela parece até um ouro, mas ela não é ouro. Então alivia o estresse, a frustração, promove a riqueza e a abundância, né? A prosperidade, como nós falamos, promove a alegria, o vigor, elimina os nós energéticos e espirituais. Ela também tem uma utilização muito boa nessa região do umbilical, do plexo solar. Nós vamos perceber, né, conforme a gente vai aprendendo mais, que as cores dos chakras, elas também são utilizadas, né, uma referência dos cristais que a gente pode usar. Então, vocês vão perceber que agora a gente vai falar de 2 quartzos que podem ser utilizados no coração, no chakra cardíaco, nessa região do chakra cardíaco, que é o quartzo rosa e o quartzo verde, que são as cores do nosso chakra cardíaco. Nós podemos trabalhar no chakra cardíaco com a cor rosa e com a cor verde. Então, o quartzo rosa é aquele do amor incondicional, do alto amor, do alto respeito, alivia a tristeza e a sensação de solidão, trabalha a nossa criança interior ferida, também nos ajuda nessa liberação do perdão ao próximo e a nós mesmos. E o quartzo verde, por ter a cor verde, que representa a cura, ajuda muito a liberar as mágoas, esses ressentimentos que ficam no coração, faz uma conexão com a natureza, promove a compaixão e a empatia, também ajuda na prosperidade e nos bons negócios. Para quem precisa, né, trabalhar com liderança, é legal ter ou na mesa do trabalho, ou no bolso, ou mulheres que podem também colocar no sutiã, no top. E aí, eu acho que já dei bastante dica. Ah, sim, com certeza. Então, para quem se interessou sobre o assunto, a gente vai estar falando sobre isso, cristal, cromoterapia, espiritualidade, só coisa boa, né, André? Isso. Então, quem tiver aí já conectado com a gente, espalha para geral sobre isso, divulga, compartilha, dá o seu like, não deixe de dar o seu like, porque é muito importante que a plataforma entenda, né, que está sendo agradável a todos, e isso multiplica, obviamente todo mundo ganha com isso. Tá bom, André? Olha, o prazer, nosso segundo audiocast, vai que a Audi, né, montadora de carro, resolve patrocinar a gente, hein? Quem sabe, né? Então tá, André, um beijão para você e até o próximo audiocast agora. A gente está programando para terça, quarta e quintas-feiras, deixar aí no Instagram em forma de live, tá? Vai ficar gravado também e vamos ver. Beijo. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau.